Você também que no fim de semana o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deixou a prisão depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ali no despacho, Moraes escreveu o seguinte: ocorre, entretanto, que apesar de continuar presentes os requisitos ensejados da prisão preventiva, algumas circunstâncias específicas devem ser analisadas, uma vez que o investigado é idoso, tendo 74 anos e não teria cometido os crimes com violência ou grave ameaça, tendo sido os objetos encontrados dentro de sua residência no momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Já começo perguntando a vocês como é que vocês avaliam essa decisão, então. A PGR acatou, também entendeu que o pedido da defesa era correto, sinalizou isso para o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes acatou, justificando essas questões aqui, principalmente em relação à idade de Valdemar Costa Neto. Foi uma decisão acertada na visão de vocês? Começo contigo, Luiz Felipe Dávila. Uma decisão acertada, porque evidentemente a busca e apreensão não justifica a prisão preventiva. Aliás, ele estava em busca de outras evidências lá se o Valdemar havia participado ou não do golpe. Então, evidentemente... Agora, é interessante 2 pesos e 2 medidas, porque essa mesma condescendência que não teve com Valdemar Costa Neto, não tiveram com outras pessoas que, por exemplo, participaram do 8 de janeiro. Essa é a pergunta que fica. E você, Fábio Piperno, que pergunta que faz em relação a essas questões ou quais respostas você teria para casos que são tratados de maneiras diferentes? Eu acho que daqui para frente ele vai continuar respondendo aí a essa investigação, mas é óbvio que ele não é uma pessoa de alta periculosidade, Então não se justificava, a prisão dele fosse estendida, E também não era o caso de se imaginar, por exemplo, ocultação de provas, até porque ele foi detido por uma outra questão, A pepita de ouro estava lá, todo mundo viu, ele não estava escondendo, então agora ele que responda por isso. Agora, vamos ver também, politicamente, se isso de alguma forma traz algum ônus, se arranha a imagem, até porque ele não vai poder continuar se comunicando, por exemplo, com o presidente Bolsonaro. Não pode se comunicar com o presidente, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, nem com os outros envolvidos nesse inquérito que investiga se essas pessoas formaram uma quadrilha para atentar contra o Estado Democrático de Direito. Gustavo Segré, foram apontados motivos técnicos para a prisão ou detenção de Valdemar Costa Neto. A arma que foi encontrada e também essa pepita de ouro. Mas essas questões, nesse atual cenário, se misturam também com situações políticas que possam ter influenciado essa decisão? Eu não vejo um vínculo direto, Evandro, mas devemos lembrar e concordamos sempre com a política crítica da nossa audiência que a detenção de Valdemar Costa Neto não era por causa da busca e apreensão, ele não tinha pedido de mandato de prisão. Aí aparece uma arma que estava registrado o nome do filho, que já estava vencido o registro e uma pepita de ouro. A arma, e isso tenho conversado com alguns juristas, era uma questão que dava para resolver até pelo próprio delegado, colocando uma multa e a pessoa saía. Já a pepita era o problema que complicava a situação e por causa dela ele mantinha essa prisão preventiva. Era uma questão de possessão do patrimônio, eu não sei exatamente o nome, mas é como se fosse um patrimônio da União que não teria nenhum motivo para estar na mão dele e ele deveria justificar nesse caso por quê. Aí vem a questão da idade. Eu entendo, é uma situação legal, mas justificar que a pessoa está sendo liberada por uma questão de idade é de alguma maneira deixar um pano meio escuro, dizendo, ele é culpado de tudo aquilo que a gente encontrou, mas como ele tem mais de 70, então liberamos ele. Não me parece que seja bom para o processo. É a lei, deve ser cumprida, se mantém, mas me parece mais que tinha a ver com a falta de periculosidade que tinha e porque não tinha nenhuma necessidade de manter uma pessoa prisão por uma questão de uma pepita de 39 gramas ou 40 gramas, que não digo, se a lei determina isso, tudo bem, mas é fácil de determinar a origem, basta com uma declaração por parte do Valdemar. O que sim me preocupa é a questão de que, justo no momento que vai começar a situação eleitoral, o presidente do partido, que é o partido claramente mais importante da oposição, não poder conversar com diferentes pessoas do partido, sobretudo com o principal âncora eleitoral, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então isso me soa estranho, de novo, mas é a lei, deve ter algum motivo para isso.
Não entendemos até agora qual é esse motivo. De aparecer, a gente poderá concordar ou discordar. E você, Alan Gani? Olha, Evandro, eu acho que tem alguns exageros nesse caso. Parte desses exageros foi desfeito. E entre esses exageros, Valdemar Costa Neto, ele não tem foro privilegiado, ele não é deputado, ele não é autoridade, mesmo pessoas que supostamente estariam envolvidas com ele, também não tem mais foro privilegiado. Então isso deveria ser uma determinação da justiça comum e não do Supremo Tribunal Federal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que essa busca e apreensão na casa dele também é exagerado. Eu não vi elementos concretos, pelo menos do que a gente tem conhecimento, né? Sempre fazendo esse disclaimer, essa ressalva. Então, do que a gente tem conhecimento, eu não consigo ligar Valdemar Costa Neto a uma ruptura institucional, uma intenção golpista, o que seja, né? Até porque, de novo, né? Intenção não é crime. Agora, a decisão da sua soltura, ela é correta. E eu chamo a atenção como a lei no Brasil, ela acaba pesando muito mais para um lado do que para outro. Então, com o Valdemar Costa Neto, todo o rigor da lei, porque diz que se uma pepita de ouro não declarada, isso pode resultar numa prisão. Então, tem todo o rigor da lei. E aí, para o outro lado, você tem políticos que a gente viu há pouco tempo, com malas de dinheiro que foram condenados pela justiça, 42 milhões em dinheiro em espécie, outro que desviou 400 milhões de reais lá no Rio de Janeiro e estão soltos. Então, assim, democracia, ela passa por, e eu acho que essa definição muito importante, ela passa, todos são iguais perante a lei. Passa por isso, Evandro. E a gente percebe que no Brasil essa democracia está muito doente porque todos não são iguais perante a lei. Para a gente arrematar aqui, Luiz Felipe Dávila, você vê alguma consequência grave, politicamente falando, para Valdemar depois dessa operação? Consequência grave é, como bem disse o Segré, o presidente do maior partido de oposição hoje não pode conversar com seus interlocutores, principalmente com o Jair Bolsonaro, para definir candidaturas fundamentais em cidades. E como nós sabemos, a eleição municipal tem um papel fundamental, que é a construção da base política do partido para a eleição de 2026. Ou seja, é sim um jeito de minar a força do PL nas eleições municipais de 2024.